Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 101ª sessão ordinária, em 22 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Dr. Edson de Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, S. Ferraz, Paulo Pinheiro, Alexandre Cerruti, Marcelo Piuí, Márcia Teixeira, Dr. Carlos Eduardo, Andréa Gouveia Vieira, Raymond, Dr. Edson da Creatinina, Ivanir de Mello, Patrícia Amorim, Leonel Brizola Neto, Rubens Andrade e Tereza Berger, 15, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 45 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor vereador, presidente dessa sessão, presidente Ivanir de Mello, assessores e assessoras presentes, público nas galerias e nos gabinetes da Câmara de Vereadores, imprensa e demais presentes a este auditório. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o vazamento de petróleo no mar do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é espremido entre as montanhas e o mar. Nosso litoral se estende por 635 quilômetros, cheios de baías, recôncavos, em planícies de sal, lagoas e praias de beleza e fama internacionais. É um estado que olha para o mar, mas na década de 70 para cá, com as constantes descobertas de campos de petróleo, tem concentrado sua economia nos negócios desenvolvidos por esse setor. A extração de petróleo, sabidamente um negócio de alto impacto ambiental, revolve, mas suja. São incontáveis as histórias conhecidas pelos 4 cantos do mundo de vazamentos, explosões de plataformas, acidentes com navios que fazem transporte de petróleo e muitos outros acidentes. No ano passado, nos indignamos com o acidente do Golfo do México, com o vazamento que durou mais de 3 meses. Este recente acidente do campo do Frade apresenta, infelizmente, muito bem o tipo de risco e dano que a prospecção e o transporte de petróleo oferece ao nosso litoral e às praias. Tanto assim que não me surpreendi com as declarações tardias do secretário do Meio Ambiente do nosso estado, de que o óleo pode alcançar além das praias do Rio, as do Espírito Santo e as de São Paulo. A mancha preenche uma área de mais de 80 quilômetros quadrados e estava aumentando. O campo está bem mar adentro, mas ventos e correntes levam longe a sujeira, mesmo que parte dela tenha sido afundada numa demonstração técnica obsoleta, mais para o crime organizado do que para a modernidade desses tempos de manejo ambiental. Vendo o site da Chevron, a empresa responsável por essa exploração, encontrei o anúncio do negócio no campo do Frade, que traduz numa versão intempestiva. Durante anos, após sua descoberta em 1986, o campo offshore do Frade, em águas profundas do Brasil, foi considerado tecnicamente de desenvolvimento demasiado arriscado. O campo tem reservatórios que requerem longos postos horizontais. Hoje, a Chevron e os seus parceiros, e aqui me permito comentar sobre os 30% de negócios pertencerem à Petrobras, superam os desafios e estão avançando neste empreendimento multibilionário com os seus primeiros resultados em 2009. Em 2011,
Frade deverá atingir o pico de produção de 90 mil barris de petróleo por dia. Todo episódio, com sua falta de informação, falta de equipamentos adequados e até mesmo de transporte até o local do acidente, que fica a uns 300 quilômetros daqui da capital, e ainda falta de fiscalização especializada e continuada, revela o contrassenso dos negócios e políticas pretensamente poderosas que se desenvolvem e geram riqueza para alguns, usando o que é de patrimônio público. Ressalto também que os royalties pagos aos estados produtores de petróleo servem para compensar esses riscos que a atividade de prospecção causa, mas observo que do que já veio para o nosso estado, pouco foi usado para instrumentalizar o trabalho complexo que a fiscalização ambiental requer. Uma outra moção de indignação e repúdio da APEDEMA Rio de Janeiro ao vazamento de petróleo da Bacia de Campos do Rio de Janeiro, eu gostaria de ler hoje. As entidades representantes da cidadania organizada, reunidas no 10º Congresso da APEDEMA Rio de Janeiro, realizado em 18 e 19 de novembro de 2011, na sede da Sindipetro Rio de Janeiro, na Avenida Passo 34, Centro, Rio de Janeiro, aprovaram por unanimidade a presente moção, pela qual manifestam sua mais profunda indignação e repúdio às autoridades públicas e ao setor privado relacionadas com o vazamento de petróleo ocorrido no Campo do Frade, na Bacia de Campos, e a forma como estão atuando em face a este acidente ambiental iniciado há mais de 15 dias, cuja exclusiva responsabilidade é da petroleira Chevron. A presente manifestação se dá com base em vários aspectos, todos intrinsecamente ligados ao trágico episódio. 1. A negligência dos órgãos públicos na condução do licenciamento, do monitoramento e da fiscalização ambiental das atividades realizadas pelas empresas que atuam nas bacias petrolíferas. 2. A inexplicável demora com que os agentes públicos da área ambiental, federal e estadual vêm reagindo a este episódio, ensejando desinformação e transferindo suas obrigações a outras instâncias do poder. 3. A falta de empenho das autoridades públicas na elaboração, divulgação e consolidação de mecanismos legais de proteção ambiental, tais como planos de prevenção, contingência e emergência, combinado com o desapreço pela transparência no trato dessas questões junto à sociedade. 4. A falta de estrutura e capacitação dos órgãos ambientais para lidarem com as atividades cada vez mais crescentes do petróleo no país, agora ainda restritas ao pós-sal e que serão potencializadas pelo pré-sal. 5. A indesejada combinação dos interesses públicos e privados nos vários setores de nossa economia, em particular no de petróleo, quando fica evidenciada a clara opção pelo patrocínio do desmanche da Política Nacional do Ambiente e das normas de proteção socioambiental em todos os níveis da federação. 6. A inusitada e desrespeitosa declaração do secretário estadual do Ambiente do Rio de Janeiro que a gravidade do acidente da Bacia de Campos não atingiria estados como Mato Grosso do Sul, no ato de 10 de 11 de 2011, promovido pelo governo do estado contra as alterações das regras atuais de distribuição dos royalties em curso do parlamento. 7. O uso midiático desse acidente pelo governo do estado em plena campanha pela defesa dos royalties do petróleo para os estados produtores, sem nunca ter prestado conta de onde aplicou esse dinheiro e onde irá aplicá-lo no futuro, caracterizando assim a tentativa de desestabilizar as relações republicanas, via construção de um falso movimento para comover o cidadão. 8. O trato da questão dos royalties como se ele fosse a maior das parcelas da riqueza oferecida pela atividade, subtraindo do povo o debate sobre o petróleo para não despertar nele o nacionalismo e deixando propositadamente de desconsiderar a maior das parcelas a que será entregue aos estrangeiros. 9. O uso da natureza para privilegiar e custear um modelo predatório e excludente dos seus recursos naturais. 10. A atual representação nos cargos da direção dos poderes públicos nas esferas federal e estadual não representa os anseios dos movimentos socioambientais que atuam na defesa da geração de trabalho, renda e equidade do patrimônio ambiental. 11. A atuação da atual Secretaria Estadual do Meio do Rio de Janeiro e do Ministério do Meio Ambiente tem se caracterizado pela política do liberou geral com licenças ambientais que descumprem todo o rito do ordenamento técnico, jurídico e ambiental com condicionamentos fortes e impossíveis de serem cumpridas. 12. A atuação
da presidente Dilma Rousseff na publicação de um pacote de 7 portarias ministeriais com o objetivo de destravar a concessão de licenças ambientais do país para acelerar grandes empreendimentos como rodovias, portos, exploração de petróleo e gás, hidrelétricas e até de linhas de transmissão de energia, ou seja, o governo caminha para anular as conquistas socioambientais obtidas na redemocratização do país. Os participantes do 10º Congresso da APEDEMA Rio de Janeiro exigem a pronta aplicação das multas e o enquadramento legal dos responsáveis públicos e privados pelo vazamento do Campo do Frade da Bacia de Campos. Esta moção é escrita pela APEDEMA, é lógico que é uma moção escrita por pessoas envolvidas nesse problema ambiental, o qual eu me insiro como partidário do Partido Verde, e amanhã haverá uma reunião aqui na Alerj, organizada pela deputada Aspásia Camargo, que nós estaremos presentes justamente para discutir esse problema. Ontem também assisti o nosso deputado federal Alfredo Sirquis falar do problema na Câmara Federal, e ele citava exatamente o problema dos royalties, que podem ser dos campos de petróleo, que por um lado pode ser um grande benefício e por outro lado pode ser um grande problema, como agora está se mostrando com o vazamento desse poço de petróleo na Bacia de Campos. Espero que nós continuemos a discutir o problema e certamente à minha frente aqui o doutor Eduardo Moura, meu colega, que está à frente de uma comissão dos royalties de petróleo, deve estar muito preocupado com essa situação que envolve a nós todos. Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, técnica, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu queria abordar, inicialmente, nesta tribuna, algo que a APEDEMA, que é uma associação que o nosso nobre vereador Edson da Creatinina citou, diversos itens que foi colocado por essa associação. Então, a minha discordância não é em relação ao que o vereador colocou, mas em relação a um dos itens que eu acho que é extremamente preocupante quando nós ouvimos falar que os royalties e a participação especial não foram devidamente dado transparência como é de se esperar. Eu acho que, nesse primeiro momento, senhor presidente, a nossa grande preocupação deve ser em relação a nós termos medidas que sejam melhores para o nosso município, para o nosso estado, para os nossos municípios do estado do Rio de Janeiro. Não só para o município do Rio de Janeiro, mas para os demais do estado do Rio de Janeiro. Isso conseguido, aí sim, eu acho que nós temos que levantar as nossas vozes. Eu não vou abrir mão disso para o destino que está sendo dado a esses recursos que fazem parte dos royalties e da participação especial. Onde eu quero chegar é que não adianta agora nós ficarmos discutindo se o recurso foi bem ou mal utilizado, mesmo porque nós temos agora uma tarefa que é muito mais difícil de ser conseguida, que diz respeito ao fato de nós vermos com o regime de partilha esses recursos que estão provados agora, eles estão provados agora, com
esse acidente na Bacia de Campos, não tem o olhar de nenhum dos outros estados que querem entrar na partilha. O bônus, todo mundo quer. Agora, pagar o ônus, ninguém fala. Lógico que nós esperamos que os royalties e a participação especial, que nós julgamos que a presidenta deve vetar o que vai ser votado no Congresso proximamente, nós queremos que esses recursos sejam utilizados em algo que vise a erradicação da pobreza, a habitação, educação, saúde, e essa vai ser a nossa tarefa. Mas nesse momento, o que nós temos que lutar, e aí, como presidente da Frente Parlamentar, eu não abro mão disso, é pela manutenção de recursos que nos permitam fazer jus aos riscos que nós temos, às dificuldades que ocorrem quando existe algum acidente. Há uma questão jurídica importante, porque se porventura nós quebrarmos contrato que já estão vigindo, nós ficaremos numa situação muito difícil em relação aos outros países. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Eu peço aos meus pares que procurem observar que nós temos que fazer a defesa até o último minuto pelas razões que vão fazer com que esse recurso venha prioritariamente para o Estado do Rio de Janeiro e para os municípios que o compõem. Depois, vamos lutar para que ele seja bem empregado, e eu acho que isso aí é algo que todos são acordes. Um outro ponto que eu gostaria de abordar hoje, senhor presidente, é a respeito de algumas melhorias que estão sendo conseguidas lá na região que eu atuo politicamente e profissionalmente, né? Visto que meu consultório é ali naquela região de Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Costa Barros, Colégio Irajá, Vila Santa Teresa, Rocha Miranda, todo aquele entorno ali, Honório Gurgel, e eu vejo assim com muita alegria como está havendo um investimento importante ali naquela região. Nós estávamos habituados a, quando tinha algo a ser elogiado, sempre ocorria na Zona Sul e na Zona Oeste, eu digo Zona Oeste Barra, Recreio, etc. E hoje a gente vê o trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro, ali naquela região, que é algo que nos dá muita alegria. Hoje, quando eu conversava com um dos meus assessores a respeito do tema que eu iria abordar aqui, nesta tribuna, mas você vai voltar a falar sobre essa questão que a Prefeitura está realizando? E eu disse que sim. Como eu vou sempre usar a tribuna para falar as benfeitorias que fizerem para aquela região, como vou criticar sempre quando não estiver ocorrendo isso. E qual não foi a boa notícia que eu tive hoje de saber que vai haver uma intervenção no Rio Acari, ali da Fazenda Botafogo, até o parque, até ali na Beira Rio, que é uma comunidade muito carente que nós temos ali próximo de Acari, e que precisava de ter solução para esse problema. Fiz diversas reuniões na Fazenda Botafogo, no Parque Acari, na Vila Rica, e quando nós ouvimos as pessoas que residem ali naquela região, as mazelas, os problemas que têm, nós ficamos muito felizes quando nós sabemos que será feita uma intervenção ali no Rio Acari.
E naquele trecho, que é um trecho que os apartamentos, senhor presidente, ali da Fazenda Botafogo, tiveram uma desvalorização que é uma coisa absurda. O primeiro andar fica quase tomado quando ocorre a enchente, o rio coloca águas para fora e ocorre alguma enchente ali naquele trecho. As pessoas humildes ali da Beira-Rio, as pessoas humildes de Acari, as pessoas humildes da Vila Rica, aquelas pessoas, quando o rio Acari transborda, é algo inimaginável. E essa sensibilidade do prefeito agora nós sabemos que o presidente da Rio Águas está vivamente empenhado em dar solução àquele problema, e hoje eu soube, através do nosso subprefeito, André Santos, que, aliás, vem realizando um belo trabalho ali também naquele trecho que ele faz o seu labor, é algo assim que a gente tem que considerar como um trabalho de elogiável também do nosso subprefeito. Então, eu não vou deixar de falar sobre isso. Assim como, insisto, as críticas virão se porventura isso deixar de ocorrer. Mas eu não vou abrir mão dessa possibilidade. Tivemos agora uma licitação para melhorar a Praça de Coelho Neto, a Praça Professora Virgínia Cidade, uma outra licitação para fazer a pavimentação entre Colégio e Coelho Neto, e tudo isso tem sido feito com um trabalho que o prefeito vem realizando em todo o município, mas que depois daquela visita que ele fez, caminhando de Colégio até Coelho Neto, como as coisas melhoraram. Eu acho isso importante. Nós que caminhamos juntos ali antes da eleição, quando ele fez tantas promessas, que agora, né, com a nossa solicitação, ele vem se empenhando em dar continuidade. No Parque Acari e na Vila Rica, a Secretaria de Habitação também vem realizando um trabalho que eu acho que a gente tem que considerar como altamente meritório e que engrandece essa prefeitura que vem realizando esse trabalho. Como eu disse, nós sempre observamos que os grandes momentos de prefeituras anteriores, elas nunca foram para aquela região. E eu fico muito feliz por estar nesse momento com um mandato para poder defender todo dia, como nós fazemos, todo dia defendendo aquela região, e agora ser atendido pela Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, inicialmente eu cumprimento o vereador doutor Eduardo Moura pela conquista de obras para a sua comunidade, não é? Como ele disse, ele foi durante as eleições com o prefeito Eduardo Paes, a região dele. Houve promessas, mas as promessas estão sendo cumpridas. Então, isso acho que é motivo de muita alegria. Para mim também, mesmo não sendo uma área de atuação minha, eu sou vereadora do município do Rio de Janeiro, e todas as vezes que a população é beneficiada, que tem de volta o retorno dos seus tributos, eu fico muito satisfeita. Então, parabéns. Eu não posso dizer o mesmo, porque nunca fui atendida em nada. É até muito curioso que, anualmente, o prefeito orienta o seu líder aqui, o nobre vereador Adilson Pires, quanto às emendas. Atualmente, parece que são R$800 mil, e assegura que essas emendas serão cumpridas. No entanto, não cumpre absolutamente nada.
Ou melhor, ele cumpre daqueles que lhe interessa cumprir. Ele não entende que o vereador que está aqui representando uma parcela da população do Rio de Janeiro, ele não está pedindo para ele está pedindo para as pessoas que ele representa aqui. Para os senhores terem uma ideia, eu sou uma vereadora que normalmente não apresenta emendas de subvenção. Quando muito, para instituições sérias, para instituições que contribuem com o bem-estar da sociedade. E eu, sistematicamente, durante 3 anos, coloquei no orçamento uma emenda de subvenção de R$50 mil para o Lar de Frei Luiz, 3 anos consecutivos. O Lar de Frei Luiz nunca foi beneficiado. Fui algumas vezes, acho que pelo menos umas 3 vezes, falei com o prefeito, chamou o Guaraná e fez aquele teatro que nós já conhecemos. Pois é, você não atende a vereadora, e você quer que a vereadora vote com a gente? Nenhuma emenda, você atenda logo, porque a Helena Gazola, que era até bem pouco tempo a presidente do Lar de Frei Luiz, é uma pessoa que contribui tanto. Vou para o gabinete do Guaraná e ele diz, por favor, entre em contato com a doutora Helena Gazola, que a emenda será liberada. E eu estou até hoje esperando a liberação dessa emenda. No entanto, um outro senhor vereador aqui apresentou também uma emenda para o Lar de Frei Luiz de R$200 mil, e a emenda foi liberada. Então, é isso. Eu tenho que parabenizar sempre os colegas vereadores quando eles são atendidos, ou melhor, as suas bases são atendidas. Mas o que me traz a esta tribuna aqui hoje, colegas vereadores, é uma outra situação, uma situação muito séria e muito grave, que possivelmente os senhores acompanharam hoje pela imprensa, que foi a morte de um trabalhador no Parque União, na Maré. Eu diria quase que nós podemos dizer que foi uma execução. Eu, que sempre, aqui nesta tribuna, tenho tecido os maiores elogios ao secretário de Segurança, Mariano Beltrame, e continuo no mesmo posicionamento, porque acho que ele realmente apresentou um projeto de segurança para a nossa cidade. Foram décadas e décadas de abandono, e este homem sério, este homem digno, ele vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Secretaria de Segurança. Por isso eu o parabenizo, mas infelizmente as coisas ainda continuam acontecendo, e acho que uma das razões é o despreparo da nossa polícia, um despreparo total. Imaginem os senhores, mataram este pobre trabalhador, o senhor Altair, que havia acabado de levar a esposa no ponto de ônibus, como fazia diariamente, voltava para casa, na entrada da sua casa, no portão, acabou sendo vítima de uma bala. E vejam o seguinte, nem posso dizer que foi uma bala perdida, porque não estava havendo confronto. Nós sabemos quando existe confronto entre o tráfico, entre os poderes paralelos que tem na cidade e o poder constituído, a polícia, isso pode acontecer, mas aqui não houve confronto. Eu conversei com a comunidade, o que aconteceu foi que a polícia simplesmente resolveu atirar num cidadão que é usuário de crack. Não conseguiu atingir o usuário de crack, mas atingiu um trabalhador. Muito grave isso. Mesmo um usuário de crack, a polícia não tem o direito, em hipótese alguma, de atirar. Ela tem que prender, se é o caso, e tentar recuperar esse cidadão. Agora, matar um trabalhador, um tiro que veio do nada, é um absurdo. Então, nós aqui desta tribuna queremos lamentar. Já estive na comunidade, vou voltar para lá, e como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou falar com os meus pares, o nobre vereador Eliomar Coelho e Carlos Bolsonaro, e a Comissão de Direitos Humanos desta casa
tem que se posicionar assim. Esta família não pode ser mais uma vítima, não vai ser mais uma criança sem pai, uma viúva abandonada. O poder público tem que, de alguma forma, reparar o mal que causou esta família. A vida não será devolvida deste cidadão, mas a sua família não pode ficar ao abandono, absolutamente sem nenhuma proteção. É exatamente essa questão que nós vamos ver com muito rigor e acompanhar de perto os fatos, porque, infelizmente, eu acho que se fosse um traficante, não sei se eles teriam atirado, mas atirar num dependente químico, só porque saiu correndo. Então, agora quem sai correndo, a polícia sai atirando? Que é isso? Onde é que nós estamos? Então, mais uma vez desta tribuna, reconheço o belo trabalho que o governo do Estado vem fazendo na questão da segurança, tendo como seu comandante o secretário Mariano Beltrame, mas lamentar que ainda continuamos com uma polícia muito mal preparada, uma polícia que não usa a inteligência, usa apenas as armas. É muito triste, e fica aqui o meu registro e o meu pesar. Mais uma vida se perdeu. E como eu digo sempre, uma vida vale um universo. Muito obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Ivani de Mello, vereadora Tereza Berger, minha solitária colega de plenário no momento, juntamente com o vereador Ivani. Eu venho aqui, a essa tribuna, primeiro fazer um comentário sobre o que falou a vereadora Tereza Berger. Tereza Berger parabenizou a conquista do vereador Eduardo Moura, que está aqui entrando também agora, que eu também faço o mesmo, parabenizo. Sorte a sua, que trabalha, realmente entendo, o senhor apoiou o governo constantemente, tem recebido do governo a atenção devida. O que nós reclamamos como oposição, ninguém aqui também qual é o nome que eu vou usar aqui, nessa palavra, para não falar algo errado. Ninguém aqui é maluco de imaginar que o governo vai aceitar, a oposição faz críticas e o governo dá o tratamento para a oposição que dá aos vereadores que votam com ele. Não é isso. Mas aqui existem determinados pontos, vereador, que a gente cobra do governo, porque não é uma coisa para o nosso mandato, não é uma coisa... O senhor conseguiu obras para a cidade, evidente que isso é bom para o seu mandato, é bom para a sua reeleição, mas é bom para o cidadão, não temos que criticar. Da mesma maneira que a vereadora Tereza falou, eu há 2 anos, vereadora, estou fazendo uma emenda que eu tenho absoluta certeza que se o vereador Eduardo fosse secretário de saúde municipal, ou o vereador Ivani voltasse à secretaria agora do município, eu tenho certeza que eles usariam a emenda que eu fiz. Eu fiz uma emenda, todos sabem, é de conhecimento de todos, não há nenhum gabinete nessa casa que não tenha recebido durante este ano ou ano passado reclamações precisando internar pacientes em CTI. A Justiça está fazendo 4 internações por dia através de liminares para conseguir a vaga. Há falta de leitos de CTI. O governo do Estado ontem em Niterói ampliou e inaugurou 10 leitos do Hospital Azevedo Lima. Pois, nós temos 4 hospitais de emergência no município com leitos de CTI completamente fora da realidade. O Miguel Couto, por exemplo, tem os mesmos 9 leitos de CTI que tinha quando eu fui diretor, que deixei o hospital em 1996. Ou seja, tem um tempo enorme, não aumentaram um leito. O Souza Aguiar fez uma pequena ampliação, mas o número é pequeno. Acabei de vir de lá agora, vou falar sobre isso. E o Salgado Filho, o mesmo número de leitos. Fizemos uma emenda, eu acreditava que era verdade, que os vereadores todos iam poder usar R$200 mil, e eu acreditei. Acho que ainda vou para o céu.
e fiz uma emenda. 200 mil reais para o Hospital Salgado Filho, 200 mil reais para o Hospital Souza Aguiar, 200 mil reais para o Hospital Miguel Couto, 200 mil reais para o Hospital Lourenço Jorge. Os 4 principais hospitais de emergência. Para quê? Específica, para ampliação do número de leitos. Esses diretores desses hospitais estão todos pedindo à Secretaria a ampliação e não houve recursos. Havia os recursos nos 2 anos. Eu, como sou teimoso, acabei de dar entrada hoje nas emendas minhas. Estou repetindo as emendas. Ou seja, as emendas que não entraram, nós estamos falando outra vez. Não é um favor, o prefeito, se aprovar as emendas, não vai fazer um favor para mim. Eu espero não precisar usar os leitos do CTI desses hospitais. Ele está fazendo um trabalho importante para a população. É por isso, vereador, que eu tive conversando com uma pessoa do governo, da assessoria de imprensa do governo, final de semana, na praia, naquele ambiente assim um pouco mais calmo. Eu estava caminhando, fazendo meu exercício físico necessário nessa idade, e ele me dizia, tem uma coisa que eu não entendo, Paulo. Nós fazemos pesquisa toda semana, todo mês, lá no governo municipal. A gente faz a pesquisa e pergunta para o cidadão, o que você mais gostou? O que você mais gostou do governo, que o governo fez até agora? A clínica da família. Aí depois ele diz que o atendimento é horrível. O maior problema hoje nas pesquisas de campo que a prefeitura está fazendo, evidentemente para as eleições que vem aí, mostra que o setor que mais existem reclamações é o setor de saúde. Por quê? Porque é uma conversa que a gente não consegue engolir. É linda a inauguração de uma clínica da família. É lindo dizer para as pessoas que agora tem um atendimento próximo de casa. Agora é preciso dar o atendimento. E não adianta inventar moda de que esse atendimento já está diminuindo. Não tenho a menor dúvida que, se isto for mantido, a melhoria da atenção primária for mantida, os primeiros resultados virão daqui a alguns anos. Vai demorar um tempo, porque hoje nós temos um quadro que é claro de falência da rede de postos de saúde da cidade. A quantidade de pessoas com câncer nas emergências. Eu vim do Hospital Souza Aguiar, na sala chamada Sala Amarela, que é a sala que retém os pacientes, os mais graves na sala vermelha, aqueles que estão com risco de morrer imediatamente. Os outros que podem morrer daqui a pouco estão na sala amarela. Há 14 espaços, os senhores que são da área da saúde conhecem bem. A gente conta os espaços pelos bicos de oxigênio que tem na sala. São 14 bicos de oxigênio. Nessa sala que daria para 14 pessoas, tem neste momento, há 1 hora atrás, tinham 42 pacientes. Pacientes gravíssimos, 4 com tuberculose, com a máscara e tossindo na frente dos outros. 11 pacientes com câncer em fase terminal, que o hospital não pode fazer nada. E aí as pessoas entram em desespero. Isto é o sinal claro, essas pessoas estão ali porque não tiveram o atendimento que mereciam ter tido precocemente lá atrás. Provavelmente até em governos anteriores, não nesse. Mas querer usar politicamente aquilo que é feito, por exemplo, a UPA é uma ótima ferramenta de trabalho. Parabéns ao governo do Estado que promoveu a UPA. O que não pode é botar a UPA como anúncio eleitoral. A UPA tem lugares da UPA que não está funcionando porque não tem médico. Há uma crise. Dentro do Souza Aguiar, para os senhores terem noção, e aí lembro mais uma vez, por que é preciso se fazer, presidente? Não, senhor, presidente Jorge Felipe, a nossa CPI. Por que não teve resultado agora? Só para ter uma noção, será que a crise de recursos humanos? Não preciso dizer, o Souza Aguiar só tem, nos 7 dias da semana, manhã e noite, ou seja, onde deveriam ter 14 plantonistas de cirurgia vascular, só tem 4 plantões com médico. Todos os outros não têm. Sabe o que acontece? Eu fui lá para acompanhar um paciente que ontem me ligaram reclamando do atendimento lá. Esse paciente que tem uma tromboflebite, um quadro grave, que precisa estar medicado, com medicação que não pode faltar um dia, todos os dias que não tem plantonista, não tem remédio. Então, a mulher dele me mostrou o prontuário dele. Há 8 dias, esse paciente gravíssimo não toma remédio, porque não tem médico para passar o remédio. Quem é culpa do diretor do hospital? Não. O diretor do hospital está cobrando. Por quê? Porque a solução dada, a solução de terceirizar essa mão de obra, de contratar pela Fiotec, não deu certo. Só a vascular já passaram por lá uns 20. Entra, vai no plantão, quando vê 8, 9 camaradas para amputar a perna, o sujeito vai embora com medo de ser o responsável por aquilo. Ele abandona o plantão.
E assim é que é. Se vocês forem ao Sindicato dos Médicos hoje, o número de pessoas que estão lá assinando, fazendo acordo trabalhista com a Fiotec, é uma coisa assustadora. Então, quando a gente faz uma emenda para o leito de CTI, não é para faturar para a gente isso. É claro que vamos dizer que tivemos a sensibilidade de pedir, mas é o governo que tem que fazer isso. É o governo que faz. Em segundo lugar, presidente, a respeito eu estou lendo aqui no Diário Oficial, na página 19, sobre a minha declaração de ontem a respeito do hostelaria do governador, e que depois li também, eu li também a posição que o vereador Eduardo Moura, depois de mim, falou, sobre a questão da construção do Hospital da Ilha do Governador sem licitação. E ele explicou que havia, provavelmente até entendeu bem, eu reproduzi, vereador, o que está no Jornal do Brasil Online. Eu imprimi, está até aqui ainda comigo, eu pedi, inclusive, ao presidente que autorizou a colocação, da informação do Diário Oficial. Mas eu fui buscar, o senhor dizia aqui que provavelmente o que aconteceu é que a firma faliu, não é isso que estava construindo? Hein? Afirmou que a firma faliu, e que então a outra pegou. Isso acontece no Diário Oficial hoje nós estamos em 22, Diário Oficial de 4 dias atrás, 18/11. Tem uma autorização, então não aconteceu há muito tempo atrás, aconteceu há 4 dias atrás. O secretário de Obras, secretário Alexandre Pinto da Silva, através do expediente do dia 18/11, despacho do subsecretário, objeto, construção do novo hospital da Ilha do Governador. Fundamento, inciso 4 do artigo 24. Emergência. Valor 16.796. Então, o documento assinado, autorizado pelo senhor Wagner de Castro Pereira e ratificado pelo secretário Alexandre Pinto da Silva, secretário municipal de obras. Ou seja, há um despacho do secretário com dispensa de licitação para que essa empresa entre lá. Não há nenhuma explicação do motivo de que uma outra saiu. E esse hospital, eu lembro mais uma vez, a administração anterior do prefeito César Maia, o secretário Ronaldo César Coelho, anunciou isso constantemente, mostrou que foi uma luta para conseguir o terreno, comprou o terreno da antiga Sodinave, se não me falha a memória, o terreno foi comprado e ele insistiu, tentou ainda, quando ainda era o ministro Serra, o ministro da Saúde, tentou recursos para ajudar a prefeitura, que não tinha os recursos suficientes para construir aquele hospital, não conseguiu. Então, este hospital, quer dizer, eu não vejo a possibilidade, mesmo que se a empresa saiu, se houve uma licitação anterior, se já não foi feito da primeira vez sem licitação, provavelmente nós teríamos alguém para ser chamado da fila dos que tentaram a licitação anteriormente. E será que pode ser até que seja a carioca, a Nielsen, que estava atrás. Se foi ela, tudo bem, não há dúvida disso. Agora, o que acontece é que o que nos surpreende, e aí nós estamos levantando outros dados, novamente, eu quero deixar bem claro, não estou sendo irresponsável, leviano, de fazer qualquer acusação. Eu estou apenas levantando dados de coincidências, que são coincidências complexas. Estamos vendo que esta empresa, Carioca Engenharia, eu fui um crítico aqui em vários momentos da administração do prefeito César Maia. Várias críticas ao prefeito César Maia, está aqui o vereador Eder sabe disso que eu fiz crítica. Na administração do prefeito César Maia, esta empresa teve muito poucas obras realizadas. E, surpreendentemente, na atual administração, eu estou levantando os recursos, é uma infinidade enorme de recursos em obras em várias áreas, todas de emergência, e que esta empresa está tendo a sorte de ser chamada sem licitação para várias delas. É esta preocupação que me dá em relação ao hospital. Aquele hospital, já há mais de 10 anos, eu me lembro que a primeira vez que foi falado sobre isso no governo César Maia foi em 2002 ou 2003, eu não me falha a memória. Então, esse hospital já era para estar, se há uma emergência, todo mundo sabe, o Hospital Paulino Werneck não cabe mais, o Hospital Paulino Werneck tinha que ser ampliado, não há espaço para ampliação, fizeram estudo, a prefeitura na época fez uma reforma no Hospital Paulino Werneck. Agora, eu caracterizar por 16 milhões de reais essa obra de emergência, por isso, vereador Eduardo, para não ser inconsequente, irresponsável,
mandei um requerimento de informações para o secretário de Obras, para que ele possa me detalhar isso. Provavelmente vai poder me detalhar qual é a razão que levou a esta emergência, porque senão cria na cabeça das pessoas uma confusão. É uma emergência ou é uma obra num hospital de emergência? Isso é que vai ter que ser esclarecido para que nós possamos entender. E, finalmente, senhor presidente, já que eu estou no adiantado da hora, e lembrar para o vereador Eduardo que eu depois vou passar para ele a publicação, não há mais papel, o Jornal do Brasil em papel, a publicação foi feita, simplesmente peguei do JB online e imprimi. Mais uma vez, lembrar essa situação grave, porque passam esses serviços de saúde e outros serviços. O que eu não entendo, vereador, e se eu vou ficar para amanhã, porque eu já esgotei o meu tempo, é que nós não conseguimos mostrar, a prefeitura, no caso, não consegue mostrar os trabalhos excelentes que são feitos pelos seus funcionários. Funcionário público municipal, e a gente pode exemplificar por 2 grupos, os professores na área da educação e outros profissionais da educação, e os profissionais de saúde, são as 2 secretarias de maior porte, de maior volume, as que mais estavam preocupadas e brigando com a questão das leis de capitalização do Prev-Rio. Esses profissionais têm um trabalho brilhantíssimo. Todas as críticas que se façam, estava ontem dando uma entrevista sobre as críticas ao Hospital Souza Aguiar, deixando claro que a culpa não é dos seus funcionários, a culpa é da administração, não do seu diretor também, mas da política que está sendo implementada para recursos humanos nessa cidade. A luta do servidor público para que isso funcione, e estes hospitais e essas escolas ainda são o que são por causa desses servidores. Eu não posso imaginar, não entendo como é que pode a Prefeitura do Rio hoje não ter nenhum tipo de sensibilidade para isso. Estava eu lá no Souza Aguiar e entrou uma equipe de técnicos da Prefeitura, junto com funcionários da Fundação Fiotec, para contratar mais médicos terceirizados. O que vai significar isso? E os vereadores que entendem, que têm uma visão do capital mais avançada do que a minha, vai significar o seguinte: o serviço de cirurgia vascular do Souza Aguiar, se forem contratados de verdade os 12 médicos que estavam lá discutindo essa situação, terá a partir de amanhã ou de segunda-feira, 8 médicos ganhando R$2.000, trabalhando 24 horas por semana. E terá 12 médicos ganhando R$5.500, trabalhando as mesmas 12 horas por semana. O supervisor desses médicos da Fiotec vai estar lá supervisionando eles, ganhando R$12.000, enquanto que o chefe de equipe vai estar lá ganhando em torno de R$350 de gratificação para ser chefe de equipe. E aí o governo não faz uma propaganda do trabalho dos seus funcionários. Entretanto, recebi ontem no meu gabinete, vou trazer amanhã, nesse horário, para mostrar para os senhores, uma belíssima publicação, algo que eu vou, inclusive, fazer um requerimento de informações para a saúde, se aquilo foi feito com dinheiro de saúde da família ou foi com dinheiro da própria instituição. A instituição que a mais bem agraciada, evidentemente, tudo sem licitação. A instituição mais agraciada sem licitação no Saúde da Família e nas UPAs é a instituição chamada IABAS. A IABAS mandou um caderno primoroso. Quando eu abri, eu pensei que era do Ike Batista, mas não era, era do IABAS. Fotografias maravilhosas, mapas sensacionais. Só que ela cometeu um pequeno erro. Nobre vereador. Encerrando, ela cometeu um pequeno erro. Qual foi o erro cometido por ela? O erro cometido por ela foi muito simples. Em matéria publicada segunda-feira na Folha Dirigida, faz-se uma crítica às OS, dizendo que as OS e a IABAS teria comprado medicamentos 168% mais caros do que a Prefeitura. E a Prefeitura responde ao jornal dizendo que há um equívoco do vereador e do Tribunal de Contas. Eu não errei, quem errou foi o Tribunal de Contas, segundo eles, o que eu falei, o Tribunal de Contas escreveu, que a IABAS tinha feito isso. E a Prefeitura diz assim, a IABAS não compra medicamentos, só quem compra medicamentos é a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde. Pois bem, na última página do encantador documento que o IABAS mandou, está lá ela dizendo que ela que compra medicamentos para as UPAs e compra mais barato que qualquer entidade pública brasileira. Alguém não leu o trabalho de alguém, é preciso juntar isso e pedir um auxílio para resolver o nó. É um nó tão grande que aqueles que são católicos, eu vou sugerir que mande a Prefeitura procurar a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que ela é muito importante para tirar esses nós fora. Bom, muito obrigado.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os companheiros que se encontram no plenário. Queria aproveitar aqui, senhor presidente, registrar que estamos agora, e a minha assessoria está muito preocupada, porque é o momento de apresentarmos as nossas emendas ao orçamento. Parece que amanhã se encerra. E a minha ansiedade é muito grande, porque talvez esse ano, aliás, o ano que vem, com certeza será um ano eleitoral, pode ser que o senhor, excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Paes, possa finalmente atender uma emenda sequer feita por esse vereador que aqui fala. Porque até então, senhor presidente, eu criei uma expectativa muito positiva no primeiro ano, quer dizer, no orçamento de 2009, a participação, infelizmente, não tinha sido do meu mandato, foi na legislatura anterior. Então, as emendas, quando nós assumimos no dia 1º de janeiro de 2009, já tínhamos perdido o objeto, à medida em que não foram propostas, eu não participava desta casa. Todos nós sabemos que discutimos o orçamento, que será colocado em prática no ano seguinte. Então, mas já em 2010, quer dizer, na análise do orçamento em 2009, que seria para ser, claro, colocado em prática no ano de 2010, eu apresentei algumas emendas e fiquei bastante otimista, porque, como disse, como digo sempre aqui, sou uma pessoa que está aqui nesta casa cumprindo o papel de bater palma nos acertos, porém ser crítico naquilo que entendo que o prefeito quer dizer, que o executivo venha falhando. Então, eu sempre acreditei no prefeito Eduardo Paes. Então, eu criei uma expectativa de que as nossas emendas poderiam ser realizadas. Foi uma frustração, enfim, não tive as emendas atendidas. Aliás, o que falo aqui pode ser a voz da maioria dos meus pares, porque muitos, e aí naquela conversa, às vezes ali no cerimonial, às vezes na sala inglesa, muitos comentam, e até pessoas que são do partido do próprio prefeito Eduardo Paes. Então, eu achei que o primeiro ano realmente tinha sido, as minhas escolhas não tinham sido muito boas, mas entendi que iria aguardar o ano seguinte. Então, no final de 2010, e aí sim discutindo a possibilidade já do orçamento que seria colocado em vigor aqui no ano de 2011, também apresentei, e aí a emenda, o volume aumentou, era de 600 mil para 800 mil reais, e dentro desse quadro seriam 10 emendas no valor de 80 mil reais. Então eu falei, opa, então vou apresentar de novo. E assim foi, o tomógrafo do Hospital Jesus, assim, destinar verbas para a Secretaria de Animais, e as emendas não eram emendas de subvenção, não, que eu sou meio, fico um pouco preocupado, às vezes, que aqueles escândalos que a gente viu, não nesse governo, mas em outros governos, seja no governo estadual, federal, que aquele parlamentar faz a emenda lá para uma ONG, para o Instituto, e depois tem aquelas maracutaias, enfim. As nossas emendas foram emendas exatamente para se reforçar o orçamento em algumas questões, outras emendas indicativas. E eu criei de novo uma expectativa, quer dizer, positivamente, companheiro Eduardo Moura, imaginei, poxa vida, o que eu estou colocando aqui não é nada demais, é para ajudar inclusive o governo. Infelizmente, de novo, não tive nenhuma emenda atendida. Outro dia aqui numa audiência pública, estava a secretária de Fazenda aqui, eu até fiz uma pergunta a ela. Perguntei, nobre companheiro Eduardo Moura, se as emendas dos vereadores não estavam sendo atendidas por falta de orçamento ou se era por uma questão política. E ela, até de maneira áspera, disse, eu não posso responder isso, mas pergunte ao secretário Guaraná. Óbvio que a gente sabe que tem uma situação política nisso. Mas então eu quero fazer um alerta, e aqui, na verdade, aos companheiros vereadores. Independente dos seus partidos, somos 51 vereadores nesta casa, e a nossa proposta com certeza, de todos, é contribuir para que o Executivo possa exatamente atender
o melhor para a população. Nesse sentido, aqui votei favoravelmente no orçamento de 30% de remanejamento, para que o prefeito possa usar esse orçamento. Eu não quero engessar o executivo, pelo contrário, darei de novo o meu voto favorável, mas eu também preciso que o prefeito Eduardo Paes cumpra o que ele disse aqui na posse dos vereadores, quando ele esteve nesta casa, dizendo que estaria sempre tratando todos, independentemente de oposição ou situação, de situação partidária, mas de uma forma bastante criteriosa, no sentido de o que for bom para a cidade, seja lá qual for o vereador, o pleito desse vereador sendo justo, seria atendido. Então, eu quero aqui agora dizer exatamente isso para o prefeito Eduardo Paes. Estarei indicando as emendas de novo ao orçamento. Espero que Vossa Excelência possa, sim, colocar o que o senhor disse aqui, esse compromisso, para que o senhor não fique, e é muito ruim um homem na posição que o senhor está, e eu digo com muita clareza também, fazendo em algumas áreas um trabalho brilhante, mas que possa entender que os vereadores aqui também podem participar desse processo de indicar, para que às vezes as pessoas possam entender a importância dessas emendas. Na questão, por exemplo, da prevenção. Se no orçamento eu entendo que a verba destinada à prevenção é pouca, eu estou fazendo uma emenda a este orçamento, destinando R$200 mil, ou seja lá o valor, para que possa se reforçar esse orçamento. Como no caso da Secretaria de Animais, de Defesa dos Animais. O orçamento proposto, eu acho irrisório, muito pouco para uma causa que é constante. Nós estamos aí vendo, praticamente todos os dias, muita dificuldade. Estive com o secretário, e o secretário falou: vereador tio Carlos, não tem orçamento. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de apresentar uma emenda também que possa reforçar esse orçamento. Então, nesse sentido, é que eu peço aqui uma atenção especial aos companheiros vereadores. Sei que alguns até me falaram assim: tio Carlos, e olha que eu discordo disso, companheiro, alguns vereadores, por serem mais, não digo, não é poder não, mas que tem uma força um pouco maior, e aí tem até uma frase que diz que eu discordo dessa frase, que o político não vale pelo bem que ele pode fazer, mas sim pelo mal que ele pode. Eu sou completamente contrário a isso, mas sei que alguns membros desta casa tiveram suas emendas atendidas, e outros não. Então, espero imensamente que isso acabe, espero que no ano de 2012 as nossas emendas possam ser atendidas, e mais do que isso, senhor presidente, que todos aqui possam ter motivos para dizer que o prefeito Eduardo Paes está levando a sério esta casa, está tratando esta casa com o devido respeito. Então, eram as minhas colocações. Como ainda me resta um tempinho, queria fazer uma observação, que ontem falei sobre a necessidade de aumentar o efetivo da Guarda Municipal da região de Jacarepaguá. Recebi uma ligação, um morador da Praça Seca, falando dos problemas que aquela região vem encontrando, principalmente, especificamente, em relação aos usuários de drogas. E citou ainda o Parque Pinto Teles, que fica na Praça Seca. É um parque imenso, temos lá quadra, pista de skate, campo de futebol, atividades que acontecem com a terceira idade na parte da manhã, temos algumas escolas e sabemos que, infelizmente, alguns grupos, quer dizer, grupos de jovens estão indo para esse parque para usar drogas. Sabendo disso, fui diretamente ao parque. Lá realmente existe um efetivo da Guarda Municipal de 2 guardas, 2, que com certeza se torna insuficiente. E aí, quando perguntei se poderíamos aumentar o efetivo, de novo viemos aqui ao conhecimento, de novo tivemos uma resposta de que, vereador, é impossível, nós só temos 20 guardas municipais para toda Jacarepaguá.
Isso é impossível. Essa resposta foi a que me foi dada. Fiquei tão preocupado que hoje mesmo pedi a participação do companheiro Chiquinho Brazão, que é da base do governo, que é do partido do prefeito Eduardo Paes, que é um brilhante vereador, que é um homem que tem bastante prestígio também por ter o seu irmão, deputado estadual, Domingos Brazão, outro homem que eu respeito muito. Pedi a ele que nos ajude nesta causa, para que a gente possa pedir, se não for ainda a instalação da unidade de ordem pública, que é um efetivo maior, como a gente já colocou aqui, mas que sejam principalmente nesse momento, onde se aproxima o final do ano, Taquara, freguesia, de uma maneira geral, tem um comércio pujante, um comércio grande, que a gente não pode ficar ali sem a presença da Guarda Municipal. Então, senhor prefeito Eduardo Paes, Tiago Mohamed, subprefeito da Barra de Jacarepaguá, leve ao secretário Alex Costa, que também aqui já disse, sempre que posso, estou parabenizando o trabalho e criticando nas questões que encontro problemas, mas essa questão precisa ser feita de forma imediata. Mais do que isso, senhor presidente, queria concluir, e aqui com o compromisso de outros companheiros, Marcelo Piuí, que tenho certeza que também é um grande vereador e atua naquela região, outros vereadores que tem ali na região de Jacarepaguá. Não adianta aqui a gente puxar a sardinha, não é questão de ter voto ou não ter voto, não, chame para você, pelo contrário, eu quero o melhor de Jacarepaguá, quero o melhor da nossa cidade do Rio de Janeiro, e queria chamar a atenção dos companheiros vereadores, que todos pudessem, de forma muito objetiva, pedir ao prefeito Eduardo Paes que seja mais sensível nesta relação da Guarda Municipal, do efetivo da Guarda Municipal em Jacarepaguá. Então, essas são as minhas colocações, agradeço a oportunidade, peço desculpas, senhor presidente, se me excedi no tempo mais uma vez. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Esse negócio. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. Não havendo matéria a ser examinada, passa-se à ordem do dia. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Tio Carlos. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças. A presidência alerta aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara, fora do plenário, para que venham mesmo. Estamos no processo de verificação. Está encerrada a verificação. Presentes, 11 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária
para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.